Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 13 de julho de 2020, sexta-feira, 13ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica é a vermelha porque nós hoje lembramos de São Tomé, o incrédulo, ou dito incrédulo, né? Atualmente eu tenho uma visão um pouco diferente a respeito de São Tomé. Até acho que ele realmente tinha a sua incredulidade, mas talvez ele tenha agido com um pouco de birra, porque não estava junto dos outros apóstolos e deve ter se sentido excluído, e ele falou, né, talvez na pressa ou com uma forma de draminha mesmo: se eu não tocar nas chagas do meu Senhor, eu não acreditarei em vocês, né, os apóstolos. A cada vez que nós estudamos a leitura da palavra, eu digo nós, porque eu espero que você tenha essa experiência. Então, desde 2014 que eu faço a liturgia da palavra, não assim falado, mas eu estudo ela, né? De início de forma trôpega, às vezes não acompanhando, né? E depois eu acabei fazendo esse canal, inclusive, para eu manter uma certa regularidade nas leituras. Já indiquei aqui que é possível fazer uma Lectio Divina, um estudo da palavra, a partir da liturgia do dia. Se você tem dificuldade ainda de ler um trecho da Bíblia, por exemplo, podíamos pegar a leitura do profeta Amós, né? Que essa semana nós estamos fazendo bastante as leituras desse profeta. Não é tão comprido, não é como Isaías ou Jeremias, né, por exemplo, que é do Antigo Testamento. Seria possível, né, mas às vezes torna-se uma coisa assim um pouco cansativa, né? Eu falo por experiência própria, até porque a palavra de Deus não pode ser lida como um livro como Game of Thrones, é totalmente diverso, porque é preciso que a gente chame o Espírito Santo para nos orientar. Muitas vezes fazemos uma conversa com a palavra de Deus. Ou como nas palavras do padre Marcelo Rossi, a Bíblia é uma pessoa praticamente. É o próprio Deus falando conosco. Então é uma outra relação, é uma outra chave de leitura. Existe outra forma de você interpretar o texto. Porque precisamos, se você quer realmente fazer uma imersão na palavra do Senhor, é necessário que tenhamos uma consciência de que a lógica do Senhor é difusa, é diferente da lógica do mundo em que vivemos, que o mundo nos oferece. Então já começa por aí. Então, a liturgia da palavra, se eu dou ela dessa forma, muitas vezes dando esses pitacos iniciais ou finais, não importa, no meio, né, sempre tem a liturgia, é uma forma de estimulá-lo também a que você faça um estudo diário, nem que seja uma experiência de um mês. E você acaba adquirindo o hábito de fazer a leitura, de procurar o verbo. Aliás, a Bíblia é o que mais tem de verbos, né? Tem verbos de ordem, tem alguns princípios eternos. Isso são conceitos de estudo do Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no meu dia a dia, né? Tem um livretinho também, indico bastante, me ajudou muito, né? E assim vai, certo? Então, na leitura de hoje, nós vamos ver o evangelho em que São Tomé fala isso. Ele age com. Na verdade, ele aparenta essa incredulidade, mas para mim ele transparece essa questão de: eu não tá, parece criança, né? Eu não estava aqui, eu não vou acreditar, só porque vocês estão falando e eu não estava, eu não acredito. Não, 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 não. Aí faz drama, né? Age como se fosse uma criança mesmo, birrenta. E Jesus, graças a Deus, é misericordioso e vem ao encontro também de São Tomé, tanto é que ele na segunda vez fala: vem aqui, São Tomé, agora bota o dedinho aqui nas minhas chagas, vem cá. E aí São Tomé fala: meu Senhor e meu Deus. Né? Então, São Tomé não era tão incrédulo, na minha concepção, posso estar errada, né? Mas isso é uma quebra também de vários anos de homilias em que eu vi que os padres diziam assim, taxativamente: a incredulidade de São Tomé. Olha, São Tomé se pisou na bola com Jesus foi aí, nessa fase do: se eu não tocar nas chagas dele e tal, se eu não ver, eu não vou acreditar no que vocês estão falando, né? Mas ele expressou uma profunda
devoção e adoração quando ele toca, na segunda vez que Jesus aparece a eles, toca e fala, meu Senhor e meu Deus. Ainda Jesus fala, quer dizer que só porque você viu e tocou, você acredita. Felizes aqueles que nunca vão tocar realmente em mim, mas creem mesmo assim. Esses têm uma grande promessa, né? Felizes. Então, feliz você, feliz eu também, a mim mesma, que se eu acredito nisso, né? Então, nós seremos felizes porque não tocamos, podemos ver uma imagem, mas não tocamos realmente nas feridas de Jesus, ou vemos ele, ou, né? Nem que seja a beiradinha da ferida lá de qualquer santa chaga dele, não vemos, não temos esse misticismo, esse lado místico, não é o misticismo, mas o lado místico dos santos. Mas felizes somos nós, mais felizes que São Tomé. Bem, já que eu adentrei em São Tomé, né, vou falar, todo ano falo, quando é dia dele, quando tem leituras a respeito que fala dessa parte, né, da a suposta incredulidade de São Tomé, quando Nossa Senhora falece, né, para os ortodoxos é a dormição, e por algum motivo o Espírito Santo o avisa, ele estava na Índia pregando e o Espírito Santo avisa ele de que Nossa Senhora havia falecido e ele retorna para o Oriente Médio, lá na região onde Nossa Senhora estava. Quer dizer, não sei se era o Oriente Médio, mas era né, voltando lá para a casa de Nossa Senhora. Ele volta, só que lógico, né, a pé, da Índia até onde era a casa da Nossa Senhora, onde ela foi sepultada, lá naquela região, é lógico que ele encontrou já tudo, o ritual fúnebre, tudo terminado. E os apóstolos correm até ele e falam, isso segundo a tradição, né? Chegou, Tomé, a Nossa Senhora, Mãe de Jesus morreu e tal, e não sei o quê. Aí o que ele fala? Ah, não, vocês vão ter que abrir o túmulo, porque se eu não ver que ela morreu, eu não acreditarei. Ah, não. Pensa na reação dos outros apóstolos. Ah, não, de novo? Mas não dá, vai estar cheirando mal, a gente não pode abrir o túmulo e a pedra, como é que a gente vai rolar a pedra e tal, e não sei o quê. Não, me batendo o pezinho, não, enquanto eu não ver o corpo de Nossa Senhora, eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar, não vou acreditar, não vou acreditar. E abençoado seja São Tomé por ter dito isso, porque quando eles abriram o túmulo, Nossa Senhora não estava mais. Aí vem as variantes da tradição. Alguns dizem que São Tomé, quando adentra, né, ele estava com pressa, ele adentra no túmulo, Nossa Senhora estava sentada com o cinto dela na mão e o entrega. Outras vezes, eles entram no túmulo, não encontram o corpo de Nossa Senhora, mas eles olham para o céu, digamos assim, e Nossa Senhora joga o cinto nas mãos de São Tomé, né? Então, essa suposta, eu chamo suposta, né? Porque eu não posso acreditar totalmente na incredulidade de São Tomé, nos mostra que a partir dessa intervenção, esse drama, esse batezinho de pé de São Tomé, né, de querer ver o Senhor Jesus, de exigir que tem que tocar nas santas chagas de Jesus no primeiro momento e depois, não, abra o túmulo de Nossa Senhora, porque senão não acredito que ela tenha morrido. Às vezes eu fico cá pensando se o Espírito Santo, a alma de São Tomé, mesmo estando em vida aqui, em corpo tangível, andando e tendo os seus dramas humanos, se a alma já não sabia de São Tomé, da ressurreição de Jesus e da própria assunção de Nossa Senhora. Ou não sei, ou de repente por um desejo, não, eu preciso ver por último momento, porque o São Tomé dá aquela impressão de ser o último, já reparou? São Tomé não tá, eu não sei por que ele não tá quando Jesus aparece pela primeira vez. E São Tomé se atrasa para os funerais de Nossa Senhora, mas até uma questão lógica, ele estava na Índia. Ó, o que ele teve que atravessar? A Índia, né? Boa parte de uma região ali do Oriente até chegar ali onde era a casa de Nossa Senhora. Então ele era sempre o atrasado, o avulso, o deixado para trás. De repente até fica aquele termo que os evangélicos falam, né? Deixados para trás. E São Tomé não queria ser deixado para trás. Essa é a impressão também que me passa. Não é uma questão de incredulidade, é uma questão realmente de um drama humano. Meu Deus, como que eu não estive aqui
Não, 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 eu não aceito. Então eu vejo São Tomé assim, eu não aceito ser deixado para trás, né? Então é uma atitude, inclusive, é até estranho eu falar isso, é uma atitude que nós podemos ter com relação também a essa caminhada da santidade. Às vezes você está indo num curso, você está indo num grupo, mas por algum motivo, sabe, aquele atrapalhamento, aquele lado confuso e desordenado, você fica para trás e quando vê, perdeu uma grande oportunidade, né? De ver Jesus ressuscitado, de enterrar Nossa Senhora, mas ao mesmo tempo esse lado meio desordenado e deslocado é que vai dar também o grande testemunho. Porque se Tomé não tivesse falado aquilo que ele falou para os amigos, para os apóstolos, que se eu não vir as chagas e Jesus talvez não teria aparecido num segundo momento. Mas por algum motivo ele viu que o pedido ou o que São Tomé havia falado não era só uma incredulidade, foi uma chateação, né? Então eu não consigo mais ver São Tomé como o cara incrédulo. Ao contrário, eu vejo a pessoa que acreditou tanto, tanto, que perdeu a oportunidade de primeiro ver Jesus ressuscitado e na sequência de ter participado dos funerais. E que bom que ele não participou dos funerais de Nossa Senhora, porque todos puderam comprovar que Jesus fez a assunção dela aos céus. Porque Nossa Senhora não subiu aos céus por força própria. O único que fez isso é Jesus, porque ele é homem e Deus, segundo a teologia, isso você pode ver pelo catecismo da Igreja Católica, e é isso que deu o cisma entre as igrejas ortodoxas. Tem um lado lá que... Por que o concílio deu o concílio de Nicéia e deu o racha entre a Igreja do Oriente e do Ocidente, né? Umas questões teológicas aí, certo? Não sei se é exatamente nesse ponto, mas é uma questão teológica. Aí, Nossa Senhora está viva, de corpo inteiro e alma e espírito lá com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não ia deixar nenhum fiozinho de cabelo dela aqui na terra para apodrecer. E é comprovado a partir da ação de quem? Do batezinho de pé de São Tomé, que diz que queria ver o corpo de Nossa Senhora. Obrigada, São Tomé. Então, hoje eu agradeço, eu particularmente, não sei se você tem entendido o que eu quis dizer, talvez você não aceite, enfim, isso é seu critério. Eu fico contente com essa presença de São Tomé em nossas vidas. Eu acho que é a hora de recolocarmos a importância de São Tomé na Igreja Católica, não como o santo, ou o cara, né? O santo da incredulidade, mas justamente por sua insatisfação humana, né? Porque ele se sentiu deixado para trás. Não teve a honra de ver. Mas no quesito, já que estamos também partindo de uma semana mariana, né? Porque essas primeiras semanas são marianas, por excelência. Nossa Senhora da Rosa Mística, a festa dela é dia 13 de julho, dia 16 Nossa Senhora do Carmo. O que acontece? Eu tenho que agradecer pela essa intervenção aparentemente, ou até mesmo mesquinha, do lado humano de São Tomé, de querer ver o corpo, porque se não fosse isso, todos não teriam visto a Assunção da Nossa Senhora, teriam achado que Nossa Senhora tinha morrido, como os outros morreram, né? Os apóstolos não ressuscitaram, os apóstolos morreram, seus corpos estão aí, viraram pó, se misturaram à terra, inclusive a de São Tomé, né? Até se for falar quem são as pessoas que por graça do Senhor foram para o céu de corpo inteiro, é Moisés, Elias, profeta Elias, né, que subiu num carro de fogo, Jesus, aí dá para entender por que tem o caso do Monte Tabor, né, que é um prenúncio da ressurreição, e na sequência Nossa Senhora, né? Obrigada, São Tomé, por ter tido essa coragem de dizer eu quero ver o corpo de Nossa Senhora, me abra o túmulo agora. Os apóstolos, ai, não, São Tomé, não, Tomé não faz isso, né? Mas que bom, obrigado, porque aí a gente viu, né? E aí tem essa tradição da ortodoxia católica, que Nossa Senhora dormiu apenas, para nós católicos ela fez a Assunção, já é uma outra meditação desse mistério, que a Nossa Senhora morreu de fato, mas ela subiu totalmente sob a ação do seu divino Filho, né? Por isso que é a Assunção, porque a ascensão quem fez é só Jesus. Aliás, se você teve um pé no esoterismo, eu só vou lembrar do seguinte:
né? Porque se fala muito em fazer ascensionamento, de se fazer ascensão. O único que faz ascensão e fez e ninguém mais vai fazer é o Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem aquelas ideias malucas que quer fazer a sua ascensão esotérica, né? Eu só vou dizer o seguinte: primeiro você morra na cruz, faça todo o que o Senhor Jesus fez na paixão, derrame seu mero sangue humano, mortal e de sangue pecador, aí talvez você faça sua ascensão, que eu acho muito difícil. Tá? Então, isso aí que eu tô falando, ele é um ensinamento da igreja. A ascensão, quem fez e só ele fez e ninguém mais vai fazer, é o Senhor Jesus Cristo. E no caso de Nossa Senhora, ele fez a assunção dela, porque Nossa Senhora não tinha forças como ser humano que era, de fazer a mesma coisa que Jesus. Então teve o apoio do próprio Filho de Deus, né, do próprio Jesus, pela vontade dele e do Pai, de que o corpo, alma e espírito de Nossa Senhora fosse aos céus, tá? Falei. Eu juntei uma coisa com a outra. Bem, antes de iniciarmos aqui agora efetivamente a liturgia da palavra, eu tenho que dizer o seguinte: realmente está faltando o áudio do segundo dia do Meditando com Nossa Senhora. Não faltou luz elétrica aqui na minha região, eu moro no sul, tá? Realmente veio ciclone bomba, ciclone sei lá o quê. Olha, eu vou dizer o seguinte: aqui eu não posso reclamar de nada. Aqui na minha região teve problemas, teve mesmo. Eu não fiquei com falta de luz nem de água. Infelizmente, até o padre da Canção Nova, ele não conseguiu disparar os áudios, o padre João Marcos, porque ele até mora aqui próximo de mim, né, a uns 5 quilômetros daqui, 5 a 7 quilômetros, que eu sei que é um bairro vizinho, e ele ficou sem luz, então ele não teve como... teve um dia aí que ele não conseguiu disparar o áudio a tempo porque faltou para ele carregar o celular, né? Aí ele mandou um áudio pedindo desculpas. Mas de qualquer forma, tá tudo certo. Tem algumas regiões de Curitiba que o pessoal tá tendo pitizinho, mas infelizmente a concessionária de energia que é estatal, graças a Deus, uma das melhores do Brasil, está fazendo o que pode, porque foi o estado inteiro do Paraná que sofreu com isso. Teve uma morte aqui no estado, pensei que não teve, né? Mas de qualquer forma, teve uma morte e vários estragos, mas vários mesmo. Olha, para derrubar árvore antigo e no meio da rua, da avenida, da casa, nunca tinha visto nessa profusão. Tinha visto, acho que um ano ou 2 anos atrás, numa região aqui próximo, que uma rua virou um corredor do ciclone. E isso aconteceu, não sei se é Adrianópolis, eu não me recordo mais. Mas é aqui próximo, na região metropolitana. Também teve mortes e tudo. Ali foi uma coisa localizada. Aqui não foi localizado e estava um caos. Com os vizinhos, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, teve muitas mortes em Santa Catarina, lá foi uma situação complicada, Rio Grande do Sul também, e até eu não sei o que eu agradeço, se eu agradeço por ter vindo o ciclone e não ter vindo a nuvem de gafanhotos, né? Então é uma situação bem complexa isso. Aí já apareceu um monte de vídeo de teoria da conspiração, mas até eu vou ter que indicar um canal aqui. Ele é meio também de teoria da conspiração, mas o forte dele é essas questões climáticas. O OSSIS com Y. Ele já estava informando que ia ter esse ciclone dia 27 de junho. Ele acompanha uns canais lá, que eu não sei, de canais meteorológicos, então havia essa previsão do ciclone. Então assim, eu não sei. Tem canais de teoria da conspiração que falam que tem um sistema aí lá no Alasca que fica mexendo na ionosfera e tal. Pode até ser mesmo, porque ciclone dessa magnitude eu nunca tinha visto aqui no Brasil. De uns tempos para cá que está acontecendo. Até pode ser, né? Uma manipulação. Por outro lado, o negócio já estava sendo informado desde o dia 27. E eu, falar a verdade, nem tinha acompanhado esse canal, o OSSIS, dessa forma. Esse canal, assim, é um canal light, assim, até de teoria da conspiração e tudo. Ele fala mais de se vai chover, se vai esfriar, luzes no céu, uma coisa meio OVNI também que acontece por aí, umas coisas estranhas. Eu nem chamo esse canal de teoria da conspiração porque ele aponta umas situações estranhas, bizarras, assim, que pode ser fake news ou não. Eu acho que não. Alguns que ele posta lá não é bem fake news, umas coisas que
que são bizarras, não tem como explicar, não tem uma explicação. Então eu vou deixar indicado esse canal caso você queira saber sobre informativos meteorológicos de um leigo, por exemplo. O cara não é especialista, mas ele tem acesso a uns canais lá via internet bem interessantes. Certo? Talvez eu acompanho essas coisas também, né, gente? Bizarrice, nem toda bizarrice, né? É tão bizarra assim. Enfim. Bem, outra coisa então, eu estava falando que eu não postei o segundo momento do Meditando com a Senhora. Eu vou acabar colocando para não deixar um buraco. E vou tentar não fazer isso mais, tá? Mas é que realmente ontem não é que faltou nada, mas é que eu mexi com água gelada e eu fiquei com o corpo bem... Na verdade, estou 2 dias com o corpo gelado, tá bem gelado. E eu preciso mexer com água, né? Preciso lavar alguma peça de roupa, uns pratos e tudo. E infelizmente estou naquela idade já da velhice, já entrando na velhice, né? Que se eu gelo pé e mão, o corpo inteiro gela. É bem difícil a situation aqui, né? Então, até porque Curitiba é a capital mais gelada do Brasil, né? E a gente está nessa pandemia de coronavírus e tal. Então, vamos fazer o seguinte. Nesse momento da liturgia da palavra, vamos colocar todos os mortos desse ciclone, né? São uma pessoa no Rio Grande do Sul, não sei se 12 pessoas, porque tem 10 pessoas falecidas e 2 desaparecidas, deve ter sido no mar então que aconteceu a situação. Então vamos colocar 10 pessoas falecidas e as 2 desaparecidas em oração lá de Santa Catarina e uma falecida aqui no Paraná, e todas as pessoas que estão sofrendo em consequência da destruição desse ciclone, né? Até aqui na região do litoral do Paraná, em Morretes, um local onde se planta bananas, porque Morretes é a região que mais tem bananeira aqui na região aqui do Paraná. Olha, as bananeiras foram devastadas. Então, o preço da banana poderá subir aqui na minha região, né? Ai, muito triste, gente. Ah, sim, se você está me perguntando se aquele vídeo da mulher, porque não dá para ver que é uma mulher, mas é uma mulher. A pessoa caiu uma árvore atrás e caiu um poste do lado, sim, o vídeo é daqui mesmo. A moça estava aqui, era uma moça, é técnica em enfermagem, eu acho. Ela trabalha no hospital e foi na praça, não sei que praça que foi, que caiu, dá pra ver assim pela câmera de segurança, caiu uma árvore atrás e um poste bem do lado dela e ela no susto cai também. E dá a impressão que ela é atingida, né? Mas não é, ela não foi atingida. Meu Deus, que... Ela não morreu, não aconteceu nada com ela, mas a cena é impactante, porque cai assim a poucos centímetros dela. Não é nem metros, cai a poucos centímetros. E ela no susto cai junto, porque pelo impacto do poste caindo, acho que tremeu a terra e ela caiu junto, né? Porque me perguntaram e eu não sabia responder, porque eu não tinha visto esse vídeo ainda. Mas foi, viu? Foi aqui sim, em Curitiba. Ai, gente, que credo. Ou aquele telhado que levantou, alçou voo, né? É um condomínio também aqui num bairro bem distante aqui de mim. A pessoa estava gravando e de repente um toldo inteiro erguendo. É triste, é triste. Né? Então, foi muita destruição. Tem gente que perdeu alimentos, tem gente que teve alagamento. Então, se você mora nessas regiões, puder doar geladeira para esse povo, doe. Né? Fogão a gente dá um jeito, mas a geladeira precisa, né? Porque é difícil, né, gente? Móveis também, né? Mais do que roupa, acho que tá precisando de pelo menos colchão e geladeira. Se você tiver uma geladeira reformada aí, puder doar para quem precisa, doe também, tá? Vamos rezar para todos os falecidos de coronavírus também, tá? Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque a gente vai rezar antes da liturgia da palavra uma oração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Vamos colocar aqui os 61.880 mortos de coronavírus que eu acabei de ver na notícia de hoje. Sim, estou gravando no dia 3 de manhã, então esses são dados atualizados. São 61.880 mortos de coronavírus no Brasil. Então vamos colocar essas almas, todos os familiares que também estão passando por esse transtorno. E vamos colocar também as eleições municipais que vai ter. O pessoal pode estar dizendo assim, não, deixa para o ano que vem. Não, pela legislação não pode. Todo mundo já está dizendo, o pessoal do TRE aqui já está falando, não pode passar de dezembro. Até 27 de dezembro, que cai num domingo, a gente tem que fazer
todo o processo de eleição municipal e de vereadores, que é o que vai acontecer. Então você já vai pensando no seu prefeito, nos candidatos à prefeitura de reeleição e escolha já os vereadores, tá? Se tiver que reeleger alguém, reeleja, se não, troca mesmo, procura um aí, porque engraçado que no processo de pandemia que a gente vê quem são os políticos de verdade, tá? Então nada de ficar fantasiando muito. Agora não é hora porque ninguém tem cabeça. Temos que colocar pessoas que efetivamente coloquem situações que visem o bem da comunidade, porque vereadores é isso, né? Tá? Me desculpa esse povo que defende direito de animal. Na Câmara de Vereadores, se não me engano, tem 3 vereadores que lidam com isso. Você vai me desculpar, mas em pandemia de coronavírus, eu acho que tem que ver a questão do bem comum da comunidade. De repente, os animais tendo mais direito que gente, é uma coisa para se pensar, né? Até quem defenda, por exemplo, os direitos dos idosos, das crianças, justamente por essa situação de pandemia em que estamos todos confinados, muitos estão em cárcere privado. A notícia mais estarrecedora aqui, eu vou ter que falar, eu vou ter que avançar no tempo. A notícia mais aterradora que eu vi ontem, anteontem, foi que um estudante de medicina de 26 a 29 anos, aqui na cidade, na minha cidade, estava deixando a mãe dele, de 50 e poucos anos, não tinha nem 60 anos, em cárcere privado, em péssimas condições de higiene. Eu não sei se essa senhora é doente mental, o que aconteceu, porque uma jovem senhora, né? E por uma denúncia anônima, prenderam o piá. Imagine, o estudante de medicina deixou a mãe em estado precário. Isso tudo por causa da pandemia, por vários fatores, mas eu não sei. Ali não falou se ela estava com o início de Alzheimer, se estava debilitada, eu não sei. Alguém, um vizinho, denunciou. Então, se você é um vizinho, está vendo coisa aí na outra casa, no outro lado do apartamento, você está vendo gritaria, você está vendo tapa, porque dá para ouvir os tapas, né? Tá vendo alguma situação estranha? Faça uma denúncia anônima, sim. Meta a colher sim, porque pode estar acontecendo uma violência enorme dentro de uma família aí, e a gente não pode ser conivente a isso, sabe? Então, nesse período de isolamento, aqui no Brasil, até a Damares, por incrível que pareça, está fazendo até um trabalho razoável. Ela está preocupada com essa questão dos idosos e crianças e mulheres que desculpa ter cortado o áudio, mas é que estava tocando um alarme aqui. Gente, vamos retomar então. Bom, eu já falei bastante, acho que até foi bom que tocou o alarme ali. Já, né, vamos cortar e falar demais. Então vamos iniciar com oração. Vamos colocar todas essas pessoas em oração. Suas intenções, minhas intenções particulares, as intenções do Papa Francisco. Vamos continuar orando pelo Papa Emérito Bento XVI, tá? Ele perdeu o irmão. Então vamos até segunda-feira, né, que acho que é o 7º dia do falecimento do Sr. George Ratzinger, Padre George Ratzinger, vamos rezando, né, pela alma dele e para que o Papa Bento Emérito não sofra tanto, não fique muito triste, né, com essa partida, porque temos que acreditar na ressurreição de Cristo. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração ao preciosíssimo sangue de Cristo. Ó sangue preciosíssimo, fonte de vida eterna, prêmio e resgate do universo, sangue purificador de nossas almas, que defendeis sem cessar a causa dos homens junto ao trono da suprema misericórdia. Eu vos adoro humildemente, pudesse reparar as injúrias e os ultrajes que recebeis a todo instante da parte dos homens, sobretudo daqueles que ousam blasfemar. Ó, como não honrar este sangue de valor infinito e como não se inflamar de amor por Jesus que o derramou? Que seria de mim se não tivesse sido resgatado por este sangue divino que o amor fez verter das veias do meu Salvador até a última gota? Ó, amor imenso que nos destes este bálsamo salutar, bálsamo inestimável que provém da fonte de um amor infinito. Que todos os corações e todas as línguas no mundo inteiro vos louvem, bendigam e vos rendam graças, agora e sempre, por toda a eternidade. Amém.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos para a liturgia, então. A primeira leitura de hoje está na Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 116, com o refrão: Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos festejai-o. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. O Evangelho de hoje está em João 20, versículos 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra, né? E desejo a todos uma ótima sexta-feira, um começo de fim de semana abençoado a todos. E vamos fazer as leituras, né? Dessa semana, as leituras diárias, fazer o estudo bíblico. É uma forma que eu encontrei, né? E é muito rico, porque geralmente a primeira leitura tem a ver com a segunda, com o Evangelho, com a segunda leitura, se for um domingo. O Salmo também faz referência a uma das duas leituras. Você pode meditar o refrão do Salmo, ou uma parte do Salmo do dia, ou meditar uma parte do Evangelho durante todo o dia. Isso sim é uma meditação, a partir da leitura orante. Isso sim é um processo meditativo em Cristo. Nada de ficar buscando, eu já falei em uns áudios anteriores e repito, não fique buscando formas externas. Porque a meditação budista, porque a transcendental, porque isso, porque o reiki, porque tal, porque yoga. Não, seja cristão católico, fique na dor. Cristão que é cristão fica na dor, ele suporta a dor e tiver que ser morto, martirizado antes de ser morto, para dar testemunho, é isso mesmo. Não adianta procurar paliativos ou se entupir de remédio. Infelizmente aconteceu uma situação, é que eu não gostaria de falar, né, sei lá, eu não sei também o que leva as pessoas a isso. Eu faço orações, mas sempre eu faço com orações aprovadas eclesiasticamente. Eu não tenho nada contra as orações que a ASCC faz, por exemplo, que é espontânea, né, porque muitas vezes é movida pelo Espírito Santo. Mas de uns tempos para cá eu tenho tomado um cuidado meio grande, porque eu tenho ouvido umas orações que me lembram muito o campo do esoterismo, assim. Não estou dizendo que eles são esotéricos, não é isso. Mas tem alguma coisa que não está batendo. Então eu não sei se tá vindo uns espíritos influenciar eles, eu não sei. Eu sei que tem umas orações que me lembram o meu passado, sabe? E aí me dá um embrulho no estômago, bem complicado. Então, assim, não é querer falar mal desse povo, não é isso. Mas eu acho que é necessário retomarmos certo tradicionalismo e conservadorismo.
Porque se é para fazer umas orações estranhas, clamando umas coisas mais estranhas ainda, eu sugiro que a gente bote o pé no chão de volta, dobremos o joelho e rezemos um rosário completo. Minha humilde opinião. Porque tem umas orações aí que tá meio estranha. Tá estranha mesmo. Não tá me cheirando bem. Esse tipo de oração eu já rezava 20 anos atrás, nos lances da nova era. Tem algumas orações dentro da RCC que tá aparecendo coisa de nova era. Eu não tô gostando disso. Então, é lógico que essas pessoas não têm o pé no esoterismo, mas eu também não posso afirmar se eles estão tendo uma interferência de algum espírito, que eles não estão fazendo discernimento. Eu não sei o que acontece. Então, tenha cuidado com algumas orações. Tem alguns canais dentro do YouTube que tentam resgatar tradições antigas mesmo, mas tão antigas que estão ficando até desconhecidas, né? Então procure esses livretos mais antigos, procure devocionários, que nem esse que eu falo sempre, a Editora da Divina Misericórdia de Belo Horizonte, tá? O Apostolado da Divina Misericórdia, né? Que mais? Até tem umas orações da Paulinas e tal, também eu não recomendo muito, assim, mas eu faço as novenas que eles apresentam, né? O livro de orações da Editora Ave Maria é um que eu sempre indico, certo? Então, procure conversar com o seu anjo da guarda, pedir orientação do Espírito Santo. Porque quem nunca meteu a língua na fonte esotérica, essas coisas pagãs, não vai saber do que eu estou falando. Então, para evitar isso, eu estou pedindo prudência, porque eu já adentrei nesse caminho. E dentro das orações, existem algumas sutilezas que as pessoas não percebem. Então, tem que tomar muito cuidado. Certo? E aquilo, olha, tem um padre de lá de Portugal que já falou que até houve as aparições de Nossa Senhora de Anguera, as mensagens, né? E é uma que eu sempre indico, apesar de ser só provada pelo bispo local. Eu vou dizer um negócio. As últimas mensagens têm sido um pouco repetitivas. Ela basicamente fala assim, Nossa Senhora diz assim, os meus filhos vão sofrer muito, muito. Não diz exatamente o que, mas eles falam que principalmente as pessoas consagradas dentro da igreja é que vão trazer mais confusão, vai causar desarmonia, enfim, vai acontecer umas coisas aí de frustração e decepção e vai afastar muitos filhos de Nossa Senhora da igreja. Então tenha cuidado. Tenha cuidado, é melhor se voltar para o lado mais tradicional, um devocionário do seu avô, da sua bisavó, que você guardou com carinho, não jogue fora, mantenha ele, mesmo ele estando comidinho pelas traças, não tem problema, se você puder ler, leia, mantenha-se firme nisso, tá? Bem firme, porque, infelizmente, a tendência é que as coisas se degringolem mesmo, dentro da Igreja Católica. Isso não é profecia, isso é o que dá para ver mesmo. Quem está com a percepção boa vai ver que a coisa não está bem dentro da própria Igreja Católica. Porque os inimigos da Igreja geralmente estão infiltrados na Igreja. Eles vão querer implodir por dentro, né? Mas quem implodir por dentro depois não reclama. Mas a Igreja não vai ser destruída. A Igreja em si. Talvez o povo de Deus, sim. O povo de Deus vai ser destruído, fragmentado, despedaçado, dispersado. Mas a igreja em si sempre permanecerá. Mas tenha cuidado. Sabe, é até feio dizer isso, né? Mas é que eu ouvi uma oração e eu não gostei daquilo. Respeito muito o pessoal da RCC, bastante mesmo. Mas às vezes a gente precisa se voltar um pouco para o lado mais tradicional. Mais ou menos assim, tipo o padre Paulo Ricardo, sabe como? Então, não é errado você ter o pezinho na RCC e voltar pro conservadorismo, não tem problema, tá? Só estou dizendo cuidado com algumas orações. Elas têm que ter aprovação eclesiástica. Não é assim feito a desordem total, tá bom? Não é assim. A oração espontânea. Não, tudo bem, a oração espontânea da hora, durante uma adoração que o RCC faz, isso não tem problema. Agora, o problema são algumas orações que o pessoal faz aí que tá meio estranho. Tá parecendo... Nossa, eu me senti de volta
por um passado que eu não quero, entendeu? É isso que eu queria dizer para vocês. Eu fiquei meio mal assim depois que eu ouvi. Eu ouvi porque eu queria saber. Na hora que eu ouvi, não sei não, não gostei. Não, não tá batendo legal, sabe? Não tá bacana isso. Então, se você sente que tem um incômodo, respeite, não julgue, mas não faça. Não faça mesmo. Procure outra devoção. Melhor ficar, por exemplo, na devoção. Hoje é a primeira sexta do mês, então é a devoção do Sagrado Coração de Jesus, né? No momento orante de hoje, do dia 3 que eu vou fazer, tá? Já lanço aí daqui a pouco, nem que seja até a noite. Vou estar fazendo a meditação da primeira sexta-feira do mês, do Sagrado Coração de Jesus. Nossa, tá até esquecendo. Desejo a todos então uma ótima sexta-feira. Vamos encerrar por aqui porque eu já falei tudo que eu tinha que falar. Tá bom? Um abraço a todos.